pé como estamos, desejo ler um versículo com os irmãos. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Está no livro do profeta Jeremias, um dos profetas maiores, porque escreveu, não porque ele era maior do que o outro, porque nós não somos maior do que ninguém, amém? Nós não somos melhores nem maiores, eles são maiores, profetas maiores, porque escreveram maior volume. Então, o livro foi maior, por isso que ele é chamado de profeta maior. Não porque os outros são menores, porque são inferiores, mas porque escreveram menos quantidade de palavras. Amém? Vocês compreenderam? Então vamos lá nesse profeta, um dos profetas maiores. Não vou falar para vocês como a Bíblia é dividida agora, mas uma hora vai ter oportunidade, amém? Capítulo 30 e o versículo 10. Diz assim: Não temas, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor. Nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo, em sossego, e não haverá quem o atemorize. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Se conosco, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, amados. Pode se sentar. Quem aqui teve uma semana abençoada, amém? Tranquila? Correndo, ralando, mas com Deus ali, te sustentando e segurando nas mãos dele, amém? Essa é a segurança do cristão. Saber que jamais ele está sozinho, mas que sempre o Pai amado, o Senhor, o nosso Consolador, o Espírito Santo, Ele está conosco. Nós vivemos na estação do Espírito Santo. O Espírito Santo se faz presente conosco. O Espírito Santo, Deus, Cristo Jesus são um, mas o Espírito Santo, ele tem primazia na nossa vida e está conosco. E é Ele que nos convence, é Ele que nos consola, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos renova. Então, nesta manhã, fala assim: Espírito Santo, com força, gente. Você está falando com o Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Espírito Santo, enche-nos nesta manhã, até transbordar, porque, Senhor, sem a tua presença, eu não consigo ir além do que os meus olhos podem ver, mas contigo eu posso ir além dos meus limites, e posso aprofundar no conhecimento da verdade que o Senhor tem para mim. Eu te agradeço, Espírito Santo. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque tu és comigo. Obrigado, meu amado Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus. O Espírito Santo, ele é muito especial. Não há nada que possa se comparar à grandeza que existe naquele que nós chamamos de Pai, naquele que nós chamamos de Filho e naquele que nós chamamos de Espírito Santo. Não há nada. Convença-se disso. Mas eu te falo, convença-se disso, porque o Espírito Santo, ele está te convencendo. Porque quem nos convence de qualquer outra coisa é o Espírito Santo.
Nós podemos falar, nós podemos explicar, tentar expressar aquilo que Deus quer que nós venhamos a falar, mas quem convence, quem trabalha aí dentro de você, dentro de mim, inside of us, é o Espírito Santo. É Ele que trabalha. O muito falar, às vezes, torna-se como um vento, como uma cachoeira de água, e você não consegue discernir direito o que está falando. Então, permita que o Espírito Santo sussurra nos teus ouvidos. Separe as muitas vozes, os muitos barulhos que você ouve lá fora, que você ouve de um e de outro. Separe. Se você não consegue separar, fala: Espírito Santo, me ajude a separar. Espírito Santo, Senhor meu amigo, me ajuda a compreender. Me ajude a separar esses disse-me-disse que estão parecendo um comichão nos meus ouvidos. E eu não estou conseguindo entender a tua voz, não estou conseguindo compreender o que o Senhor quer de mim. Abra os meus ouvidos para que eu ouça. Se você fizer uma oração sincera, simples, de amigo para amigo, de íntimo para íntimo, abrir o seu coração, revelar a Ele as suas fraquezas, revelar a Ele as suas necessidades, Ele te ouvirá, porque Ele quer te ouvir, e Ele quer falar com você, e Ele vai te esclarecer todas as coisas. Eu sinto que Ele está conosco aqui, você sente? Ele está conosco aqui. Ele é o Deus de milagres. Ele é o que caminha pelo deserto. É Ele que produz a nuvem durante o dia para refrescar do calor do sol. É Ele que produz o sol, a lua, a chama de fogo à noite para clarear e para aquecer. É Ele. Como diz a Larissa, cheira a florzinha. Vamos cheirar essa florzinha agora? E sopra a velhinha. Mais uma vez. A Bíblia fala que o Espírito Santo é como o ar em movimento. O ar em movimento é o vento. O Espírito Santo, uma das figuras do Espírito Santo, é a brisa, é o vento, é o ar que nós respiramos, que vem para dentro de você. É o Espírito Santo. Ele vem, enche os seus pulmões de ar, traz oxigênio para dentro de você, traz vida. Oxigênio é vida. Traz vida para dentro de você. E quando você inspira, você solta tudo que tem sido peso, tem sido fardo. Cada vez que você respirar, lembra: Espírito Santo, vem para dentro de mim. Eu quero soltar tudo que não é do Senhor. Eu quero me limpar. Amém? Aleluias, glória a Deus. Isso é só uma parte de relaxamento, amados. Então nós precisamos aprender a relaxar nos braços do Pai, não é verdade? Nós andamos muito aflitos, muito angustiados, muito preocupados com tantas coisas, mas uma só nos é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Você nessa manhã é Maria que escolheu a melhor parte. E Deus tem a melhor parte para você. E é tão gostoso descansar nos braços do Pai. É tão gostoso descansarmos, sabermos que esse ar, que esse vento em movimento, esse oxigênio que entra em nós, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui e Ele quer nos fazer compreender o que Deus quer falar conosco nesta manhã. O profeta Jeremias, ele viveu cerca de 7 e no começo do 6º século antes de Cristo. Ele viveu no reinado de vários reis.
porque Deus o chamou para o ministério de profeta. Ele já tinha um ministério, ele era da família de sacerdote, o pai dele era sacerdote, e ele não morava em Jerusalém, ele morava na cidade perto, pequena, uma vila, onde estavam ali os sacerdotes. E Jeremias, Deus chamou Jeremias ainda muito novo, e Jeremias falou que ele não podia fazer aquilo que Deus estava querendo. E Deus falou para ele que chamou ele ainda informe, dentro do ventre da mãe dele. Deus já o chamou. Deus já havia planejado para eles. Não que Deus nos faz, e nós temos que caminhar de acordo com aquilo que Deus predestinou para nós. Deus nos dá um destino, e esse destino depende de nós chegarmos. E para que Jeremias chegasse no destino que Deus havia planejado para ele, ele precisava de algo muito importante, que se chama obediência. Reconhecer a voz de Deus, reconhecer que era Deus que estava falando, reconhecer, foi isso que eu falei para vocês. De repente fica aquele vento, aquela cachoeira, e nós não conseguimos entender, e nós precisamos ter sensibilidades, e compreendermos, e entendermos a voz, quando é a voz de Deus, quando provém de Deus, e quando não provém de Deus, quando provém da nossa própria carne, ou de pessoas que são usadas pelo inimigo para nos destruir. Então, ouça aquilo que Deus fala a seu respeito. E Deus falou para ele: eu te chamei desde o ventre, eu te escolhi e te designei para uma tarefa. Jeremias, ele certamente, como diz, ele é chamado profeta chorão, ele recusou aquele fato, mas o Espírito Santo que nos convenceu Jeremias da tarefa que ele precisava fazer. Jeremias teve uma vida solitária, uma vida que os pais, a família não conseguia entender o porquê Jeremias daquele jeito. Jeremias não se casou, Jeremias não teve filhos, mas Jeremias, ele semeou a palavra de Deus, sem importar as consequências que ele sofreu na carne, mas ele sabia que o Redentor dele vivia, e que por fim ele ia se levantar em favor dele. É assim a vida do cristão, é viver uma vida seguindo a palavra de Deus, não ficando presos em embaraços, e se parando diante de situações que não é o mais importante. De repente nós queremos parar, nós pisamos em um espinho, nós pisamos em uma pedra. Hoje pela manhã ali em casa, ali, como ainda até hoje, glória a Deus, até hoje não acabou a reforma. Então a gente anda na casa, assim, por mais feliz, você ainda acha uma pedrinha no meio da casa. E eu correndo, e não calcei o calçado, né? Devia ter calçado, né? Mas andando, pisei numa pedrinha lá. Gente, mas eu estava com tanta pressa que eu continuei com a pedrinha no pé. Ele fez: não tem condição de andar com essa pedra aqui não. Parei um pouquinho, tirei a pedra, né? Porque é muito corrido. Mas o que acontece? A gente não pode ficar preso na pedra. Devemos estar sim firmados na rocha que é Cristo Jesus. Mas na pedra que é embaraço para a sua vida, que é somente para te ferir, para te machucar, amado, deixa isso de lado. Abandone isso, perdoa. Não fica preso, tropeçando em raízes de amargura, presos em raízes de idolatria, de feitiçaria, presos em costumes antigos, presos em situações que precisamos entender com o Espírito Santo, e que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, e nós precisamos compreender isso. Se todos estivessem aqui nesta manhã, como eu e você, para ouvirmos a palavra. Mas tem muitos que estão nos ouvindo de longe. Mas é tão bom, tão gostoso nós podermos estar juntos, não é verdade? Quando nós estamos juntos, nós sentimos o calor. Nós podemos sentir aquela comunhão. É diferente. Nos foi roubado nos últimos dias, nos últimos meses, esse direito, essa liberdade que nós tínhamos. Quando nós olhávamos aquelas mulheres, né,
com aqueles véus no rosto, tampados os rostos. Nós pensávamos, que é isso? É tão difícil andar desse jeito. E hoje nós temos que andar assim. E hoje nós precisamos fazer isso. Tudo isso saiba que é um tratamento de Deus, para comigo e para com você. Mas o que o inimigo quer fazer? Ele quer colocar uma mordaça na sua boca. Não é uma máscara, é uma mordaça. A mordaça, a máscara você ainda consegue falar, mas a mordaça te impede de falar. Imagina, você já viu quando amarra aquela fita por dentro da boca e amarra, e você não consegue falar? Sua boca fica aberta, mas tem algo ali amarrando a sua boca, tampando. De uma forma ou de outra, tem vários modelos, mas é um tipo de mordaça. Imagina você não poder falar. Deus tem permitido na sua vida, na minha vida, máscaras de tecido ou não de tecido. Mas o que o inimigo quer pôr na sua vida é uma mordaça. Mas em nome de Jesus, Ele não vai pôr uma mordaça na sua boca, para que você não possa falar. Mas Ele vai deixar, Ele tem te dado liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão, ninguém pode tirar. Jeremias é um livro riquíssimo. Vários textos que nós ouvimos falar está em Jeremias. Em Jeremias 29 está lá, Deus falando: eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, e são pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Lá em Jeremias 33 está assim: clama-me, respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele fala: e farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para eles fazer bem para eles, e para os filhos dele depois dele. Está lá em Jeremias. Quantas palavras maravilhosas que nós ouvimos falar está em Jeremias. Eu te escolhi desde o ventre, eu te chamei, eu tenho um propósito na sua vida. Mas Jeremias viveu na época, ainda na infância dele, começou a reinar ali homens, reis, que eram homens que se desviaram dos caminhos do Senhor. Judá era o reino do sul, Israel o reino do norte. E ele estava ali em Judá. E Judá havia se prostituído com tamanho adultério em feitiçaria, em sacrifícios de pessoas vivas, em idolatria, em pecados terríveis. E eles entraram num processo, e esse processo tornou-se uma panela de pressão, a ponto de explodir. Quantos de nós entramos em processos e nós não entendemos? E ali aqueles reis entraram no processo. Deus levantou Jeremias no meio daquela nação, para testificar, e Deus falar com eles, que ia levá-los em cativeiro. Eles iam para o cativeiro. Deus já havia decretado aquilo, que eles iriam para o cativeiro. Foi quando foi ali, Nabucodonosor venceu a Síria e conquistou ali agora o domínio entre os reinos daquela época, entre as nações daquela época. Conquistou o domínio. Então ele foi lá em Jerusalém e saqueou e roubou e levou cativos de Jerusalém. Sabemos que entre esses cativos, das levadas que ele levou, estava entre eles Daniel, Azarias, Ananias e Misaías, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram nesta leva. E nesse mesmo período que viveu Daniel, viveu Jeremias. E Jeremias, Deus deixou ele para trás. E ali, ele continuou ali com o povo trabalhando. Mas até que isso acontecesse, houve uma dureza muito grande de coração daquele povo. Houve uma dureza, porque eles não queriam aceitar o que Deus estava falando.
E quando Deus fala, Ele cumpre. Nós vimos o pastor esse mês, ele colocou para nós falarmos sobre o livro de Jeremias. É um livro muito profundo. E não é um livro só daquela época, ele é um livro profético. Ele fala de coisas futuras que nós não vivemos e que ainda vai acontecer. Então, Jeremias, no meio daquele povo, ele jovem, como você, ele jovem, falava, era açoitado, era preso, era dado como morto. Jeremias não se intimidou, ele chorava, ele clamava, mas ele não deixou de fazer aquilo que Deus colocou para ele fazer. Até aquele povo foi levado cativo. Aqueles reis não aceitavam, mas eles foram levados cativos e ficaram lá por 70 anos. 70 anos é uma vida. O que passa diz a palavra de Deus, que é canseira, cansaço e enfado. Os que tinham saído já estavam cansados, voltando cansados e enfadados. Mas o que Deus fala, quando Jeremias clama a Ele, pede a Ele por aquele povo, Deus então fala assim: não temas, pois, servo meu Jacó. No versículo que nós lemos, diz o Senhor: nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe. Amados, Deus está precisando de você e de mim, como Jeremias nesta época, para clamarmos. Se nós estamos insatisfeitos, se você está vendo defeito em A e em B, e eu estou vendo defeito em A e B, o nosso papel é clamar. O nosso papel é unir as forças. O nosso papel é ajoelhar e orar. Porque se nós nos humilharmos e orarmos, Deus ouvirá e responderá ao nosso clamor. Eu quero dizer para você que essa situação que nós estamos vivendo, não é a situação que cabe somente à igreja local nossa, mas atinge todas as igrejas, por mais que pareça que não. Tem um pastor que eu tenho ouvido algumas pregações dele. Depois do nosso culto, ele tem um culto na parte da tarde, no Facebook, na internet. É um pastor americano de uma igreja imensa. Meu Deus, meu coração dói. Quando eu vejo aquele pastor da Elevation Church, se você não assistiu, assista, veja como está. Aquele pastor com aquela banda imensa, aquela igreja famosa, gigantesca, e o pastor ali, com todo o entusiasmo, pregando, aparentemente para as cadeiras, porque mostra a igreja, ninguém, vazia, algumas pessoas da liderança na frente, o ministério de música, estão aqui junto com ele, mas ele não desanima, e não é só com ele que acontece isso, não, é com muitos, amados, e você veio para aqui, porque o brasileiro ele tem algo muito interessante. Nós não nos damos por vencidos facilmente. Você já notou isso? Nós somos guerreiros. Nós fomos, a nossa estrutura, Deus nos fez com uma estrutura diferenciada. Uma estrutura de guerreiros.
E Ele nos chamou para sermos profeta nessa terra. Deus nos trouxe para este lugar, como Ele tirou Jeremias daquela pequena aldeia, mesmo que fosse dentro do mesmo país. Deus nos trouxe para este lugar, para que nós sejamos boca dEle neste lugar, para que nós sejamos Jeremias neste lugar. Se alguém te ligar pela madrugada, atenda. Se alguém te ligar fora da hora, atenda. Não seja egoísta. Preocupe-se com os outros, liga. Se você está sentindo falta dos irmãos, não sabe se eles estão crentes ainda, se eles abandonaram a fé, liga. Você é um Jeremias. Nós somos Jeremias de Deus nessa nação. Nós somos Jeremias de Deus aonde nós formos. Nós somos profetas dos últimos dias. Não é porque nós não declaramos profeta, porque nós podemos proclamar a palavra de Deus. A sua boca é para proclamar a palavra de Deus. A minha boca é para proclamar a palavra de Deus. Deus nos ama de uma maneira tão especial, tão estrondosa, que nós não podemos expressar o quanto o amor de Deus é grande. Que Jesus Cristo deixou a sua glória para vir estar conosco e ser profeta no nosso meio. E nós somos seus discípulos. Que tipo de discípulos? Que tipo de discípulos temos sido? Que tipo de discípulos temos sido? Faltosos, com certeza. Muitas vezes orgulhosos, arrogantes, presunçosos. Mas nós temos um segredo. Nós somos na mão do oleiro. E o oleiro nos leva, nos refaz, nos faz de novo, nos transforma para o louvor da glória dEle. Nós passamos pela mão do oleiro, somos transformados, somos remodelados. Porque às vezes nós estamos tão preocupados com coisas aparentes e esquecemos o principal, que é a estrutura. A nossa estrutura é Deus. A minha sobrinha, irmã da Larissa, ela disse, ela colocou, você lembra, Larissa, do que ela colocou lá? O peixe fora da água. Ele foi criado na água, e ele fora da água, ele morre, né? As plantas foram criadas na terra, e fora da terra ela morre. E nós somos criados de Deus, e fora de Deus nós morremos. A nossa essência é Deus. A nossa essência é Deus. Dentro de nós é que está o Espírito Santo, que é de mais poderoso e mais importante. É Ele que nos cura, é Ele que nos liberta, é Ele que nos restaura. Eu amo o Espírito Santo de Deus. Eu amo esse Deus maravilhoso, que enviou seu Filho unigênito para nos resgatar da escravidão, lá do exílio, lá onde nós éramos escravos. Assim como Ele fez, sabe por quê? Porque um dia alguém orou por nós. Mesmo sem te conhecer, Ele orou por você. Alguém orou por você. Senhor, visita as nações. Senhor, visita os povos da terra. Aqueles que nós não podemos ir, visita, Senhor. Senhor, restaura essas vidas. São tantas vidas que estão morrendo, dentro e fora da igreja. São tantas vidas que estão perecendo, perto e longe de mim. São tantas vidas, Senhor, que eu posso ver e que eu não posso ver. São tantas vidas, Senhor, restaura, transforma, salva, liberta, cura, arranca
arranca do profundo do túmulo, se for necessário, Senhor, e ressuscita. Seja um Jeremias, seja um profeta do Altíssimo, e vai atrás. Você pode fazer isto. Estende a mão ao sedento. Jesus disse na sua palavra que tive fome e não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. Estive preso e não me visitaste. Estive doente e nada fizeste. Quando eu fiz isso, Senhor? Quando eu fiz isso? Se cada um de nós fizermos como Jeremias, clamarmos pelo povo, Deus faz uma promessa de restauração. E Deus diz a Jeremias: haveria alguma coisa demasiada difícil para mim? Há alguma coisa impossível para mim que eu não possa fazer? Eu posso e eu quero fazer, mas eu preciso de você. Saia da vila, levante a sua cabeça e vai para o lugar que Deus chamou você para estar. Porque Deus te chamou para estar em lugar de honra. Porque a honra quem dá é Deus. É Deus que nos dignifica. É Deus que nos exalta. Porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha, ele será exaltado. Portanto, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Não sejamos donos de tudo, dono da razão. Eu posso. Se fosse eu faria assim, se fosse eu faria assado. Não. Senhor, eis-me aqui, como Isaías. Envia-me a mim. Queima os meus lábios, Senhor, com brasa viva do altar. Enche-me da tua presença, porque eu não quero ver mais o meu irmão mendigando, sofrendo aonde ele está. Estou passando pelo processo, mas o processo não é para que eu morra, mas é que para eu viva. Quando passei pelo problema de infarto, quando eu estava andando pelos corredores ali do Wellstar, nunca me imaginei andando numa maca empurrada naqueles corredores daquele hospital. Cada trajeto, cada lugar que eu passava, ali naqueles corredores imensos, olhando aquelas luzes no teto, aqueles elevadores, cada lugar que eles me passavam, por uma pessoa me deixando numa sala de espera, com uma imagem em cima dos meus olhos, para que eu visse da natureza, já mostrando para mim: você está prestes a morrer. Quando eles falaram para mim: você precisa de um padre, você precisa de alguém para você confessar os seus pecados. Eu falei: misericórdia, para que isso? Não preciso de um padre, meu esposo é pastor. Não preciso de um padre. Para mim já recebi a extrema unção, porque se acaso eu morresse, eu estava preparada. Não pensava que eu fosse passar por ali, mas é um processo de Deus para a minha vida. Sabe por quê? Para que eu saiba o que é uma pessoa estar no leito de um hospital, o que é uma pessoa estar na porta, na cirurgia, para chegar lá, a médica me examinar e dizer para mim, disse para mim antes: você não vai tomar anestesia nem nada. E quando estou lá, ela me diz: 95% da sua artéria direita não está funcionando, só 5%. Mas existia um paramédico, um médico do meu lado. Ele ficava todo o tempo: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Passei por aquele processo por 3 vezes, mas estou aqui nesta manhã, e eu não posso deixar de ser um Jeremias, e de te alertar, e de chamar você
Porque se Deus me deu fôlego de vida novamente, e me trouxe para este lugar, e me dá a oportunidade de estar aqui, é porque eu tenho muito o que falar ainda do Senhor. Eu sou uma Jeremias nessa geração, que abre a boca para falar daquele que tem toda a honra e toda a glória. Você é um Jeremias. O meu vale da sombra da morte, a minha batalha espiritual foi tremenda. Pensei que fosse morrer. Da última vez que passei pela cirurgia, pensei, vou morrer. Vi a sombra da morte sobre mim, mas o Senhor me tirou da porta da sepultura. E o Senhor firmou os meus pés para que eu diga para você: valorize aquilo que Deus tem te dado, essa chance de viver e de salvar vidas que estão perecendo. Abre a sua boca, saia da comodidade. Eu quero sair da minha comodidade. Eu não acho que eu estou bem, que eu tenho feito o que é necessário. Não, não tenho feito o que é necessário. Sou faltosa, sou errada. Preciso fazer muito mais. E eu tenho falado: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para me fazer? Eu quero fazer. Me ensina, me mostra, me direciona. Faça isso nessa manhã. Senhor, me mostre o que o Senhor quer fazer. Me direciona. Eu quero ser somente um instrumento nas tuas mãos. Porque esse fôlego de vida, esse ar que vem para dentro de mim, é o Senhor. Tudo que é gás carbônico, tudo que não vai me trazer mais benefício, eu lanço para fora de mim. Eu lanço para fora de mim. E muitos homens vieram e voltaram para a presença. Neemias estava longe. No período do cativeiro, ele voltou para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. Esdras estava ali com Neemias. E Deus já havia falado para uma pessoa que nem era servo dele, os mistérios e o cuidado dele. Deus foi com Davi. Deus foi com Salomão. Deus quer resgatar você nesta manhã e quer me resgatar para sermos autênticos, fiéis, alicerçados, fortalecidos, edificados, estruturados no poder da palavra, que é viva, eficaz, penetrante, aguda, que transforma, que vai lá na sua artéria, como foi na minha, e tira aquele coágulo que estava entupindo, fortalece aquela artéria que estava enfraquecida, que já estava seca e murcha, e Ele faz ela reviver. Sabe por quê? Jesus, Ele veio fazer um implante em nós. O implante que Ele fez em nós se chama graça, amor, misericórdia, perdão, salvação, libertação, restauração, adoção, reconciliação. Todas essas coisas estavam dentro disso que Jesus fez por nós. Está dentro disso que Jesus fez por nós. Sejamos. Está sentindo falta de alguém? Por favor, liga para esse alguém. Às vezes ele está com medo de vir à casa de Deus. Fala com ele. Nós temos espaço. Há segurança. Você está bem? Está tudo bem com você? Como você está?
eu amo vocês. Eu amo servir ao Senhor. E quando Deus me chamar, mesmo no pó, meu desejo é que Deus continue ouvindo a minha oração e respondendo a minha oração. Eu oro ao meu Deus e falo para Ele: Senhor, responde a oração da minha mãe, dos meus pais, que oraram pelos filhos. Traga a eles, faça com que até hoje a oração deles surta efeito. Abençoe a geração dos meus pais. Eu já falei isso aqui, eu acho. Faça isso. Ore por quem você conhece, por quem você não conhece. Olha aqui, um filho lindo. Resposta de oração da mãe. Não é, moçuda? A oração da sua mãe, meu filho, é respondida. Está em você, sua esposa, seu filho. Seus outros filhos também vão alcançar a oração da sua mãe. Querido Deus de Pai, Senhor querido, como somos imperfeitos e falhos, Pai, mas traga-nos de volta para a Tua presença, traga-nos de volta para a Tua casa, traga-nos de volta para o lugar secreto, para o lugar de intimidade, traga-nos de volta, Senhor. Tira-nos do cativeiro deste mundo, tira das coisas que nos prendem, da vaidade, da presunção, do egoísmo. Tira-nos das coisas que nós pensamos que estão nos apoderando, mas pelo contrário estão nos diminuindo. Tira-nos, Senhor querido, do meio do lamaçal. Tira, Senhor, os teus filhos, as outras pessoas que nós podemos alcançar do meio do reino das trevas. Quantos estão, Senhor Jesus, dizendo coisas que não são verdade? Mas o que nós queremos é que Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, reina em nossas vidas, nós sejamos transformados e chamados com um propósito para sermos verdadeiros homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, envolvidos, mergulhados, adentrados na Tua presença, mergulhando no oceano do Espírito, para que sejamos verdadeiramente renascidos, nascidos da Tua palavra, nascidos de novo em Cristo Jesus. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e essa seja a nossa palavra. Que nós não sejamos presunçosos no nosso própria maneira de viver, mas que nós possamos viver uma vida digna do Senhor, por mais imerecido que sejamos, porque o Senhor é que nos dignifica, porque o que nos dignifica é a Tua presença em nós, e sem o Senhor não podemos ir. Mas se o Senhor for conosco, nós iremos, porque se o Senhor vai conosco, nós iremos. Somos Teus. Essa equipe de louvor é Tua. Esses jovens são Teus. Esses que nós não estamos vendo com os olhos físicos, mas nós podemos amá-los antes mesmo de nós os vermos. Eu contemplo a Tua glória, a Tua majestade, e eu vejo, Senhor querido, amado, que o período de inverno, ó Pai, fisicamente está chegando. Mas o período de inverno para esta igreja está acabando, Pai, porque é primavera do Senhor, e eu declaro isso, ó Pai. E nós vamos regar a terra onde está seca, e nós iremos, Senhor, regar aonde está seco. Nós vamos regar, Senhor, aonde está seco, até que brote, até que restaure. Senhor, leva-nos a uma dimensão espiritual a qual nós nunca vivemos. Ensina-nos a andar, Senhor, nos vales, Senhor Jesus, nas eiras, ó Pai, nas entrelinhas, ó Deus, e possamos semear a boa semente, andando e chorando, mas com a certeza que nós vamos voltar
trazendo conosco os nossos molhos, trazendo conosco vidas edificadas, transformadas para o louvor e para a glória do seu santo, do teu santo, santo, santo nome. Aleluia. A Bíblia fala que João pôde ver o próprio Cristo andando entre os castiçais. E quando ele passava entre os castiçais, o milagre ia acontecendo. E Deus, o Espírito Santo, Cristo Jesus, está andando entre você, que é a igreja do Senhor. Ele está passando aí, Ele está passando aqui, Ele está aqui conosco. Aleluia! Nós que estamos aqui nesta manhã, vamos sair daqui hoje em nome de Jesus. Não no poder da palavra minha, mas da palavra de Deus. A palavra do Senhor. Nós vamos sair daqui hoje renovados, transformados, com uma nova atitude em nome de Jesus. Amém? Somos provados, porém fortes, fortalecidos no Senhor. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Estou sentindo falta tanto de ouvir isso aqui. Gente, vocês não veem eu chorando, vocês correm. Aleluia! Minha vontade de pregar o dia todo, gente. Sabe por quê? A palavra de Deus é agradável. Ela é justa. Ela é uma boa medida. Ela é um mapa. Ela é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz, e luz, e luz, e luz, e luz, luz. Onde há luz, você pode ver todas as coisas que estão ao seu redor. E luz para o meu caminho. Deus te abençoe, meu amado. Eu amo vocês. E eu quero ver cada um de nós, incluindo eu também, não for diferente. Eu disse para você que ninguém é maior do que ninguém. O menor é aquele que serve, o maior é aquele que serve. Nós não somos melhor que ninguém. Nosso Pai, Ele nos ama igualmente. Naquele grande dia, dizem muitas que vão ficar as roupas, os calçados, as aparências vão ficar. O que vai para o Senhor é o que está por dentro. E lá você vai receber a recompensa daquilo que você fez. E o que tens feito, para quem será? Que você faça para a honra e para a glória e para o louvor do nome do Senhor, que é o único merecedor de tudo que você é, de tudo que você tem. Porque sem Ele, Jesus mesmo disse: sem mim, nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sinto uma alegria imensa. Às vezes eu não expressei tudo que eu tinha que expressar hoje. Mas eu quero te dizer, vaso precioso, deixa Deus te encher até transbordar. E faça aquilo que o Senhor tem falado e ministrado no seu coração. Porque você foi chamado para a honra e para a glória e para o louvor
do nome do Senhor. Somos seus testemunhas. Somos pequenos Cristos.